Hesped, esse é o nome que se dá para elogios fúnebres. Elogios fúnebres que são feitos, em geral, antes do enterro da pessoa falecida. Ou seja, de acordo com o judaísmo, é até uma mitzvah lamentar a perda de uma vida, de uma pessoa especial, de uma pessoa boa, sem falar se é um tzadik, se é uma pessoa elevada espiritualmente, ou sábio erudito da Torá, ou se é um grande praticante de mitzvot, ou se é uma pessoa do bem, enfim, é tido como uma mitzvah até derramar lágrimas pela perda do convívio de uma pessoa boa. E, enfim, isso tem que se saber, é uma das maneiras de estabelecer uma escala de valores adequada, enfatizando o que são os verdadeiros valores essenciais na vida. Então, quando uma pessoa viveu de acordo com esses valores, praticando-os, implementando-os durante toda a sua vida, e uma pessoa dessas parte, então, lamentar essa ida, essa separação, que essa pessoa vai fazer falta, e destacar as suas boas ações, os seus méritos, etc. Então isso é uma mitzvah, isso não é apenas um respeito, uma distinção que se faz em homenagem à própria pessoa, mas também aos seus familiares, aqueles que aqui permanecem. Isso também, como dissemos, é uma maneira de todos aqueles que ficam aqui, aqueles que cercavam a pessoa, que conheciam, que eram seus amigos, conhecidos de toda a sociedade, de saber valorizar, dar o devido valor à conduta boa, positiva, ética, moral, religiosa, espiritual, das pessoas que se destacaram nisso. Então, em várias comunidades existe esse costume, momentos antes do enterro, de se fazer um hesped, elogios fúnebres, né? Pequenos discursos, etc., destacando os atos positivos, a personalidade do indivíduo que se foi. Apesar que é bom saber o que consta nos nossos livros, que esse hesped, esse elogio fúnebre, ele tem que ser muito preciso e exato. Ou seja, por um lado se diz que é importante não exagerar, não exceder, não falar coisas demais que talvez não procedem, porque essa alma, essa pessoa agora já está indo para o chamado mundo da verdade, não é? Então lá não existe nem falsidade, nem hipocrisia. Então é necessário realçar e destacar aquilo que são fatos, ou seja, aquilo que de fato existia na pessoa, sem exagerar, sem exceder, porque às vezes excedendo, dizendo que a pessoa foi muito mais do que de fato era, isso, Deus nos livre, pode causar efeito contrário. Assim falam os livros, que isso pode causar até o despertar uma certa promotoria sobre a pessoa. Eles estão dizendo que ele era tudo isso, mas vamos constatar e ver a ficha, não só que não é bem assim. Então tem que se dizer o que era e não mais. Por outro lado, também não de menos. É importante, quando uma pessoa de fato era alguém especial, etc., então é importante ressaltar as suas virtudes, as suas qualidades, e não poupar palavras, não economizar, porque para não falhar até diante da reputação dessa pessoa, ou daquilo que de fato a pessoa tinha. E na realidade chegar nesse meio termo, nessa precisão exata, minuciosa, é uma coisa muito difícil. Por isso havia algumas comunidades, existem algumas comunidades racídicas, etc., onde se baniu até o respeito, para não incorrer no risco de falar de mais ou de menos, ou às vezes até algumas pessoas, alguns grandes mestres ou rabinos, eles até deixavam no seu testamento orientações de que eles não queriam respeito, que fossem ditos elogios fúnebres. Mas de qualquer forma existe esse conceito, mas ele tem que ser, para ser efetivo, ele tem que ser bem implementado e na medida certa. Em dias alegres do nosso calendário, quando calha do enterro ocorrer, em dias festivos, etc., dias alegres, vamos dizer, se caiu no meio de Hanukkah, ou o que for, então nesse caso são omitidos, não são realizados discursos fúnebres, porque em geral todos aqueles que estão presentes escutando o discurso fúnebre, isso traz à memória a lembrança, saudades da pessoa que faleceu, e muitas vezes isso desperta mais do que amargura, choro, tristeza, etc. Em dias alegres isso tem que ser evitado. Então em dias alegres o respeito não é realizado.